Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus entes queridos e sobre todos aqueles a quem você ama. Sou o pastor Eduardo Pereira e nessa manhã você está aqui comigo no nosso Café com Deus. Eu gostaria de ler uma palavra, mas antes de ler essa palavra, eu gostaria de convidar a você, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, também ativar o sino das notificações e aqui nos comentários, deixe o seu pedido de oração, tá bom? Para que nós possamos orar e interceder pela sua vida. Gostaria de ler um texto, na verdade é apenas um versículo, e meditar com você com poucas palavras e logo após fazermos a nossa poderosa oração da manhã. Esse versículo se encontra em Gênesis capítulo 1, verso 1. Está escrito assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse versículo é muito forte, né? A humanidade, os segmentos de pesquisadores, eles sempre procuram achar uma forma de explicar a criação do homem, a criação da terra. Cientistas estudam de todas as formas explicar como o homem fora criado. Em sua grande maioria, excluem a pessoa de Deus. E quando chegam no final das suas pesquisas, eles entendem e compreendem que existe algo superior à humanidade, aos nossos pensamentos, que gerara o homem e tudo o que nós vemos. Deus é um Deus soberano. Nosso Deus é um Deus grandioso. O nosso Deus é um Deus fiel. A Bíblia diz que no princípio ele criou o céu e a terra. Quer dizer, Deus é anterior ao céu e à terra. Deus é anterior a todas as coisas que nós imaginamos. Nós estamos acostumados a estar criando alguma coisa, a sempre a estar envolvido com a criação. Mas Deus, ele não fora criado. Deus sempre existiu. Ainda que houvesse dia, ele é. Isso é maravilhoso, né? Entender e saber que Deus sempre foi. Ele não foi criado por ninguém. Pelo contrário, ele, a partir dele mesmo, criou todas as coisas. Eu queria dizer para você nessa manhã, se Deus foi o Deus, se Deus é o Deus que criou todas as coisas, se é o Deus que gerou em si próprio todas as coisas que nós compreendemos, como podemos não temê-lo? Como podemos não entender que ele é poderoso para entrar na nossa causa e mudar a nossa história? Eu queria que você meditasse nisso nessa manhã. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os processos que você está passando, se é um ente querido que está doente, se é um ente querido que está envolvido com as drogas, se é o teu pai que está envolvido com o alcoolismo, ou seu esposo com a prostituição, ou se é você mesmo que está cheio de problemas, cheio de dificuldades,
e não consegue ver saída para a sua situação. Eu quero te dizer algo. Existe um Deus que é o teu Criador, que contempla todas as coisas e Ele está olhando para você nessa manhã. Basta você levantar a sua mão e dizer: Pai, eis-me aqui. Eu preciso de um milagre. A minha casa precisa de um milagre. Eu preciso entender o seu plano e o seu projeto para a minha vida e para a minha casa. Nós achamos que muitas das vezes nós em Cristo, andando com Cristo, não vamos passar por adversidades. Pelo contrário, a Bíblia diz que as adversidades estão para todos. Sejam eles conhecedores do Evangelho, sejam eles não conhecedores do Evangelho. Sejam eles praticantes do Evangelho, sejam eles não praticantes do Evangelho. Porque são as formas de Deus tratar com a humanidade. Sabe, mas o importante é a nossa ótica. É como nós enxergamos essa situação. Nós olhamos para a adversidade e cravamos os nossos olhos nela. E aí nós começamos a sucumbir diante desse momento que nós estamos vivendo. Mas se nós aprendermos a tirar os olhos da situação e olharmos ao longe para entendermos o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Ele está querendo nos ensinar com essa problemática que está instalada na nossa vida, na nossa família, ao nosso redor, aí sim nós começamos a compreender que Deus está querendo nos mostrar algo e nos fazer caminhar em cima desse algo. Eu me lembro agora do texto que conta que os discípulos estão no mar da Galileia e de repente Jesus vai sobre as águas de encontro aos discípulos. Havia uma grande tempestade e de repente Pedro ao longe vê Jesus e ele diz: Senhor, se é tu mesmo, permita-me que eu vá caminhando sobre as águas ao teu encontro. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele começa a olhar a situação que o rodeia. Os ventos, o chacoalhar das águas. E ele perde o foco. E ele começa a sucumbir. É onde Deus, Jesus, entra com a intervenção e o resgata. Nessa manhã eu queria te dizer, não tire o seu foco, o seu olhar de Jesus. Não tire o seu olhar de Deus. Não tire o seu olhar da palavra do Senhor. Pelo contrário, Jesus nos convida a não andarmos por vista, mas andarmos por fé. E eu nessa manhã eu te convido a cravar os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, no Criador da nossa vida. Um Deus soberano que fez todas as coisas. Se Ele construiu tudo aquilo que você está enxergando, céus, terra, água, fogo, mar, vulcões, plantações, matas, cachoeiras, se Ele construiu tudo isso, o seu problema para Ele não é nada. Não é nada. Basta apenas uma palavra e Ele vai mudar a tua sorte. Eu queria desejar para você uma semana abençoada, debaixo da graça do Eterno, e te convidar a orar comigo nessa hora.
Oremos ao Senhor. Pai Celestial, nessa manhã, Senhor, eu quero adentrar na Tua presença, Senhor, para entregar, Pai, a vida, Senhor, dos Teus filhos que comigo, Senhor, estão nesse momento. Eu quero, Senhor, declarar uma semana de vitória sobre a vida de cada um deles. Declarar a Tua bênção, Senhor. Declarar, Senhor, o Teu senhorio. Muitos deles chegaram aqui, Senhor, angustiados, sofridos, sem expectativa, Senhor, de vida. Pai, muitos deles, Senhor, têm sentido as perdas dos últimos tempos. Mas eu quero declarar sobre a vida deles, Senhor, um tempo de vitória. Eu quero entregar, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, essas vidas, essas pessoas, essa situação, ó Deus, que eles estão vivendo. Fortalece-os, Senhor. Dá estrutura, Senhor, para que eles possam entender e compreender a sua didática. Senhor, eu peço a Ti, libera uma comitiva de anjos, Senhor, a pelejar em favor do Teu povo. Libera, Senhor, anjos, Senhor, neste momento, para que eles possam, Senhor, verdadeiramente cercar essa vida, para que ela possa ser cuidada pelo Teu Espírito. Não permita que nenhum mal chegue a eles. E em nome de Jesus, nós declaramos saúde, vitória, nós declaramos um tempo de bênção, Senhor, sobre eles. É o que eu oro, Senhor, nessa manhã, agradecido por essa vida e agradecido por esse momento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz parte da nossa vida. O Senhor é a peça fundamental que nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, Pai, pelo fôlego de vida, pela oportunidade, Senhor, de iniciarmos mais uma semana. Obrigado, Deus, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por esse canal aberto, por essa família. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Até mais tarde, a nossa poderosa oração do Salmo de número 91, às 18 horas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.